Em Hollywood, você pode ficar famoso da noite pro dia, e o contrário também pode acontecer. Você pode ir do topo pro fundo do poço. São poucas as estrelas que conseguem sair desse fundo do poço e fazer um retorno triunfal para a indústria. E felizmente, esse é o caso da Winona Ryder. A atriz era um dos grandes nomes em Hollywood nos anos 80, 90, até ser flagrada por câmeras de segurança furtando uma loja. A princípio, a Winona teve dificuldade em restaurar a sua carreira, mas aos poucos ela foi conseguindo se reestabelecer, e a prova disso é a volta brilhante de Beetlejuice, que traz a Winona revivendo seu papel icônico dos anos 80 e que, com licença, já tá batendo recorde de bilheteria. A continuação fez mais de 110 milhões de dólares no primeiro final de semana e só não é a maior bilheteria da história pro mês de setembro, porque It, a Coisa, fez 120 milhões em 2017. Mas sim, essa já é a terceira maior estreia do ano, atrás somente de Divertidamente 2 e Deadpool e Wolverine. Pois é, a Winona Ryder tá no topo de novo. Nesse vídeo eu vou te contar qual é a história dela e como ela conseguiu dar a volta por cima. A atriz nasceu em 1971 e divide o mesmo nome da sua cidade natal, Winona, em Minnesota. Ainda criança, os seus pais se mudaram com ela pra Califórnia e foi lá que as coisas começaram a dar errado. A Winona é uma pessoa que sempre se destacou pela diferença, ela nunca se encaixou muito nos padrões do que as pessoas esperavam pra ela, e vocês podem imaginar como isso resultou numa jornada bem difícil para ela ainda na escola. A Winona sofria bullying das outras crianças que chamavam ela de menino afeminado, por causa do cabelo curto e das roupas que ela usava. Foi enquanto ela estava sofrendo isso na escola que a sua carreira como atriz começou a dar os primeiros passos. Foi em 1986 que ela estreou no cinema com o drama Lucas e pouco tempo depois emplacou seu primeiro papel de protagonista em Ciranda de Ilusões. Mas vocês sabem que a vida dela mudou para sempre em 1988, quando ela interpretou a adolescente Lydia em Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, dirigido pelo Tim Burton. Agora que ela era uma estrela do cinema, ela achou que finalmente ia conseguir aquela validação dos seus colegas de escola. Não foi o que rolou. Parece que o sucesso da Winona, na verdade, piorou o bullying que ela sofria, e agora todo mundo chamava ela de bruxa, por causa da personagem. O importante é que quem ri por último ri melhor, e até o final daquela década, essa galera que fazia bullying com ela já tava fazendo fila pra conseguir um autógrafo da diva. A versatilidade da Winona em transitar por papéis diferentes fez com que ela conseguisse vaga em vários filmes, incluindo no drama musical A Fera do Rock, lançado em 1989. Foi na premiere desse longa que ela conheceu o ator Johnny Depp, e aí foi amor à primeira vista. Na época, a Winona tinha apenas 17 anos e o Johnny Depp já tinha 26. Os dois viveram um dos romances mais publicizados dos anos 80 e 90. Eles disseram, anos depois, que o plano era ser um casal super transparente, super público, super boca aberta, para que a mídia não seguisse eles com tanta curiosidade. Basicamente, a ideia era ofertar muito na frente das câmeras, na esperança de que isso gerasse privacidade uma vez que as câmeras estivessem desligadas. Spoiler, não foi isso que aconteceu. Quanto mais eles mostravam, mais o público queria. O relacionamento logo virou um noivado. Os dois eram obcecados um pelo outro e ainda conseguiram o feito de protagonizar um filme juntos. Mais um clássico do Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura. Foi durante as gravações, inclusive, que o Johnny Depp fez uma tatuagem no braço em homenagem a Winona, que dizia Winona Forever. Até que, em 1993, de forma inesperada, veio o anúncio do término do casal, que parecia ser eterno. De acordo com Johnny Depp, o motivo do término foi, primeiro, a diferença de idade entre os dois, e segundo, a grande exposição na mídia, porque todo mundo queria se meter no relacionamento deles. Apesar de dizer que não se arrepende da tatuagem, depois do término, o Johnny Depp trocou o Winona Forever pra Wino Forever, que seria tipo bêbado de vinho pra sempre. A questão desse rompimento é que ambos ficaram de coração partido. Em entrevistas, o próprio Tim Burton, que trabalhou outras vezes com o Johnny Depp, já disse que depois do término com a Winona, o astro nunca mais foi o mesmo. Existe um Johnny Depp antes e depois desse namoro, como se a Winona tivesse levado uma parte da alma dele com o término, e hoje existisse só um corpo do que uma vez era um Johnny Depp.
Inclusive, dizem por aí que uma das maiores brigas dele com a Kate Moss, pessoa que ele namorou após a Winona, foi porque ele ficou bêbado e começou a gritar o nome da Winona por todos os cantos. Não podemos julgar a Kate aqui, imagina o seu atual começa a gritar o nome da ex. Do lado da Winona também não foi fácil. Enquanto a vida profissional dela estava decolando, com grandes produções como Caindo na Real, Adoráveis Mulheres, Época da Inocência, Drácula e Garota Interrompida, a vida pessoal dela estava na pior fase possível. A Winona Ryder enfrentou uma depressão bem pesada depois do fim do seu relacionamento com Johnny Depp. Houve até um incidente onde ela pegou no sono com um cigarro aceso na mão e quase botou fogo num prédio inteiro. Em uma entrevista polêmica com a Diane Sawyer em 1999, a Winona abriu o jogo sobre o estado vulnerável que a sua saúde mental se encontrava. Eu chamo essa entrevista de polêmica porque nos anos 90, você sentar com a Diane Sawyer para falar sobre depressão e ansiedade era a mesma coisa de atestar pro mundo inteiro que você é doidinha de pedra. Guardem essa informação, porque foi assim que a mídia começou a pintar a Winona Ryder aqui. Como eu te disse, a Winona passou muito tempo sofrendo em silêncio, exceto por essa entrevista com a Diane Sawyer, quando ela tornou tudo público, enquanto a sua carreira prosperava, pois isso mudou na virada do milênio. Em 2001, a imagem profissional de uma das maiores it girls de Hollywood foi manchada. Foram divulgadas imagens chocantes da atriz furtando roupas em uma loja da Saks na Quinta Avenida em Beverly Hills. Ela foi acusada de roubar um total de $5.500 em produtos. O rosto da Winona Ryder estava em todo lugar, e dessa vez não era por causa dos seus filmes de sucesso. Tava todo mundo tirando sarro dela e se questionando por que alguém bem de vida precisaria roubar alguma coisa. O nome Winona virou piada. Diversos programas de TV, filmes, até celebridades fora das câmeras brincavam que fulano deu uma de Winona. Ou seja, fulano roubou alguma coisa. O caso explodiu e gerou uma repercussão absurda. De acordo com os seguranças que fizeram a apreensão da Winona, ela teria dito na hora do flagra que um diretor tinha mandado ela furtar alguma coisa para se preparar para um papel que ela ia interpretar. Outra versão diz que ela só estava indo buscar uma coisa no carro e já ia voltar para a loja fazer o pagamento. Até hoje a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Em entrevistas, a Winona se limita a dizer que o caso não foi o que as pessoas pensaram. Só. Em dezembro de 2001, o julgamento dela foi encerrado e a atriz foi condenada por furto, recebendo uma sentença de 3 anos em liberdade condicional, pagamento de multas e a necessidade de completar serviço comunitário, além de aconselhamento psicológico. Oi gente, Fefo da edição aqui porque eu esqueci de falar algumas coisas nesse vídeo. Primeiro, quando a Winona Ryder foi presa, foi flagrada naquele momento de furto, ela também foi acusada de posse de drogas, porque ela estava com remédios sem prescrição médica na bolsa. Depois essa queixa foi retirada porque o seu próprio médico admitiu que tinha sim dado remédios para ela para fazer tratamento de umas coisas que ela estava cuidando na época e que estava sem receita. Então isso acabou caindo depois. A segunda coisa, lembra que eu pedi para você guardar a informação de que a mídia estava pintando ela como doidinha? Quando a polêmica do furto explodiu, toda a notícia era Winona Ryder é presa. E aí embaixo ela disse em 1999 que estava com depressão. Ela já tinha dito que estava lidando com a sua ansiedade. Toda a manchete sobre isso já trazia logo em sequência que na entrevista com a Diane Sawyer ela tinha dito que sofria de depressão. Eram duas coisas extremamente conectadas para a mídia, para a imprensa, para o público, para todo mundo. A Winona Ryder foi pega furtando, ela já tinha falado que tinha problemas psicológicos. Era assim, papum. Então foram duas coisas que aconteceram em sequência e que contribuíram pra a Winona Ryder ter essa imagem de ih, essa aí se perdeu, ih, essa aí já tá doidinha agora. E durante o seu julgamento, uma coisa chamava a atenção da mídia, os looks impecáveis da Winona. A vida é tão irônica, gente, que depois do julgamento, em 2003, a Winona fez um ensaio em parceria com o estilista Marc Jacobs. Um dos produtos que ela foi acusada de furtar era Marc Jacobs.
Juro. Enfim, de acordo com a Winona, essa polêmica foi a responsável pela sua desilusão com Hollywood. Depois de uma década de tanto sucesso, ela finalmente deu um passo para trás da indústria. Fazer parte desse mundo hollywoodiano já não estava fazendo muito bem para Winona Ryder, e isso já tinha tempo. Levando em conta que o assédio que ela sofria do público, da imprensa, dos homens nos bastidores da indústria, dos comentários antissemitas que ela precisava ouvir. Ela cita um episódio em que o Mel Gibson olhou pra ela e falou: ah, você é judia, mas você não é trapaceira e pilantra igual os outros, né? Ela precisava dar esse passo pra trás. Tava too much na cabeça dela. E provavelmente isso não teria acontecido se não fosse o incidente do furto. A Winona disse em entrevista, abre aspas, de uma maneira estranha, essa história do furto foi quase que a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Ela só voltou a trabalhar de novo na indústria anos depois, em 2006, e aqui o cenário já era bem diferente. Ela fazia bastante coisa, de 2006 a 2013 teve pelo menos um filme por ano, só em 2009 ela participou de 3, mas nenhum papel era tão grande, tão relevante quanto os anteriores, quanto que ela fazia nos anos 90. A maioria das produções que a atriz participou eram projetos independentes ou para TV. Até mesmo quando ela participava de filmes grandes como Cisne Negro, o seu personagem era bem secundário. Será que depois de tudo que aconteceu, era impossível pegar o seu sucesso de volta, retomar o que você tinha antes? Parecia impossível, mas o futuro tinha uma coisa guardada para Winona Ryder. Uma coisa chamada Stranger Things. A série estreou em 2016 nos streamings e marcou o grande comeback da Winona Ryder com o público geral, com a massa. Interpretando a carismática mãe preocupada Joyce Byers, a Winona não só conseguiu conquistar um novo público, como também conseguiu ser vista novamente por Hollywood, já que ela começou a receber um monte de prêmio e de indicação por causa desse papel. E saiba você que quando surgiu o convite da Netflix para ela participar de Stranger Things, ela deu uma condição: se o Tim Burton fizer Beetlejuice 2, eu vou parar tudo que eu estiver fazendo para gravar o filme. A Netflix foi esperta e aceitou essa condição. E esse pedido da Winona Ryder não foi aleatório, porque na época em que assinou o contrato com a Netflix, ela e o Tim Burton já estavam falando sobre Beetlejuice 2. Na verdade, eles nunca deixaram de falar sobre Beetlejuice 2. A Mikan fez um vídeo incrível sobre o inferno do desenvolvimento, um limbo onde os filmes ficam esperando ver a luz do dia. Eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, porque foi isso que aconteceu com Beetlejuice 2. O filme passou mais de 30 anos nesse limbo. Pois é, demorou, mas chegou. Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem, finalmente saiu do papel, e o melhor, a Winona nem precisou fazer uma pausa em Stranger Things conforme aquele combinado, porque as agendas de gravação não coincidiram. O filme tá sendo bem recebido pela crítica, tá ali com um tomate fresquinho no Rotten Tomatoes, e é um sucesso estrondoso de bilheteria. A gente sabe isso já na primeira semana. Como eu te falei, é a segunda maior bilheteria da história pro mês de setembro e perde só pra It, a Coisa. Eu ainda não fui no cinema ver Beetlejuice, mas estou contando os dias, tá? Vem aí. O importante é que o Winona Power voltou com força agora nesse 2010-20, né? Hollywood voltou a se apaixonar por ela, o público nem liga mais pro que aconteceu no passado e ela tem um público que nem sabe o que aconteceu também. E hoje, todo mundo olha com bons olhos para uma mulher que sofreu bastante nos anos 90 e que nunca foi exatamente o que a sociedade queria dela. Essa é a história de altos e baixos da Winona Ryder. Deixa aí nos comentários o que você achou da jornada dessa diva e comenta aí se você vai no cinema ver Beetlejuice. Eu recomendo muito que vocês assistam o primeiro, caso não tenham feito isso. É bizarro, é surreal, é o Tim Burton na sua essência mais pura, única e maluca. E boatos que esse segundo tá na mesma vibe, que é aquele Tim Burton doidinho como a gente gosta. É uma experiência que eu não quero perder, então vem aí. Vai me seguir nas redes sociais, quando eu for assistir eu vou postar lá pra vocês verem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa um like, se inscreve aqui no Fefoverso, me ajuda a crescer com esse canal, pelo amor de Deus. Estamos quase chegando em 200 mil inscritos, conto com você. E a gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Tchau, gente!